Hoy Deus abençoe a todos vocês, sejam todos bem-vindos, estamos aqui no canal Marcelo Parrelia, transmitiendo en directo, en vivo para todos vocês. Vamos a falar hoje com o professor Otto Borges, seja bem-vindo. Bem-vindo, pastor. Muito obrigado por ter me convidado aqui. Eu peço até desculpas porque a gente podia estar um pouquinho mais cedo, mas estava numa reunião e é um prazer estar com o senhor aqui. Glória a Deus. Vamos a falar de nossos amigos, né? Tuvo quanto tempo en el canal da Coruja? O Voo da Coruja? Amado reverendo Hafner. Quanto tempo que eu frequento o canal? Bom, faz 2 anos que eu sou uma pessoa que assiste o canal assim assiduamente, né? E recentemente houve essa oportunidade de que ele desse aos inscritos um espaço, né, para conversar ali, e eu tive esse privilégio de estar com ele e graças a Deus ele tem me convidado também para outros momentos, e por isso eu fico agradecido de estar participando também, né? Amém. E conte-me, como era a sua vida antes de conhecer a Jesus? Bom, eu comecei a conhecer o Evangelho muito cedo, muito criança, né? A minha mãe, ela tinha uma preocupação muito grande para que os filhos tivessem algum conhecimento a respeito de Deus. Ela, particularmente, ela é membro da Igreja Batista e, com o tempo, é lógico que ela hoje não tem frequentado mais, mas ela, desde cedo, achou que os filhos precisavam de um fundamento, precisavam de Deus na vida deles. Então, ela procurou alguns meios de que eu também tivesse esse acesso à religião. Então, logo cedo, já com 6 anos de idade, eu comecei já a frequentar a Igreja Batista. Em alguns momentos, minha mãe também já, porque ela achava que caso eu não me firmasse na Igreja Batista, que eu pudesse, então, dar continuidade com o que eu aprendi no catolicismo. Então, ela me colocou ali no catequese, mas não foi aquilo que ela esperava, porque, pensa bem, você é criança, daí você aprendeu a respeito de alguns conceitos que você tem da Bíblia, e você vai para a catequese, aí não vai dar muito certo, né? Houve um momento que eu tinha lá já meus 8 anos de idade, e todo mundo estava enfileiradinho assim para que fizessem as orações, né? E todos nós estávamos diante da imagem. E na hora das orações, nós tínhamos que fazer a oração do Pai Nosso e Salve Rainha. E nesse momento exato, eu fiz a oração só do Pai Nosso. E a minha professora, mas você não vai... Fala aí, Salve Rainha, você não sabe? Eu falei, sei. Não, mas então fale. Não, para mim tá bom já é o Pai Nosso, tá tudo certo. Mas, então você não sabe. Eu falei, não, eu sei sim. Então fale. Eu falei, não, por isso, deixa pra lá, não tem problema. Todo respeito, mas eu não vou fazer, não. Uma criança, né? Eu falei assim, não. Eu falei pra ela, senhora, me desculpa. É que eu não tenho coragem de falar pra ela, porque é só um pedaço de gesso. E criança não tem controle, né, no que fala, né? Acabei falando isso. E a catequista foi lá e disse assim, Otto, você não pode falar isso não. E foi até em casa, falou com minha mãe, falou, olha, não dá certo, o Otinho, porque meu pai chama Otto também, falou, o Otinho não tem condições de ficar na catequese, porque ele causou um problema lá, ele não obedece, ele não quis fazer a oração do Salve Rainha, então eu não vou deixar ele ali. Minha mãe ficou assim, preocupada, poxa, onde que eu vou agora instruir meu filho, né? Mas quando criança, você não tem essas experiências que a gente tem depois de mais adulto, né? Quando a gente tem a noção daquilo que a gente está fazendo. Quando a criança ela entende toda a ação como uma regra, uma orientação, né? Ela não entende a diferença de uma ordem para uma... ela não entende a diferença de uma ordem para um tipo de conselho, né? Então a gente não entende muito bem o que está fazendo quando é criança. Mas a minha fé mesmo despertou já quando eu tinha praticamente ali meus 13, 14 anos, quando
eu ouvindo uma mensagem, fazia parte do clube de desbravadores, né? Eu acredito que o pastor deva conhecer os conquistadores, né? Tem para as pessoas de língua hispana, eles chamam conquistadores. Eles têm um lenço amarelo, né, no pescoço. Não será os Boy Scouts? É mais ou menos como se fossem os escoteiros, né? Eles são mais ou menos parecidos, assim. Aí tem os lemas mas totalmente voltado para a fé, né? Porque é diferente dos escoteiros, que é só a questão do escotismo, militarismo, né? Juvenil, mas não, tem o militarismo também, mas uma coisa mais voltada para obediência, boa vontade, palavra de Deus, né? Por exemplo, a lei do desbravador, ela diz assim: a lei do desbravador ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que corresponde, cuidar do meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus e ir aonde Deus mandar. O escoteiro já não tem essas leis, né? E tem o voto à Bíblia e tudo mais. A gente tem um direcionamento para servir a Deus, né? Quando você é desbravador. E estando em um acampamento, ouvir da palavra de Deus ali naquele instante. Entendi algumas diferenças de coisas que eu vinha carregando. Porque, como eu disse, minha mãe sempre foi preocupada em me instruir na Bíblia. Então, ela tão preocupada assim que ela me colocou para estudar a Bíblia com uma moça, uma senhora, que era testemunha de Jeová. Essa senhora maravilhosa, Dona Teresa Miura. Já não sei se ela está entre nós, mas acredito que ela já tenha falecido, que ela já era velhinha. E a minha concepção de Jesus e de Deus vinha desse conceito agora, porque eu já era mais velho, então eu conseguia definir mais ou menos o que era o certo, o que era errado. Então, o que eu entendia de Deus era o que aquele conceito do testemunho de Jeová tinha me passado. Mas, ao ouvir a mensagem evangélica através de um pastor adventista, eu entendi que havia uma diferença muito discrepante do que eu tinha sido ensinado até aquele momento para o que o evangelho de fato ensina, que Jesus é a figura divina humana, que Jesus ele nos salvou e não é nossas obras que salvam, né? Que Jesus é o único meio de salvação, mas ele também nos fornece instrumentos para que a graça de Deus nos transforme e a gente obtenha, através dos méritos de Jesus, um caráter semelhante ao de Jesus. Há uma mudança no nosso coração. Então isso foi me fortalecendo e fazendo com que um menino de 13, 14 anos agora tomasse uma decisão ao lado de Deus em favor de ser uma pessoa agora que vai ser criada nesses princípios, né? E estar em Cristo Jesus, como moldeou sua vida? Porque você não teve uma vida de mundo, você não andava em baile, não andava em coisas del mundo, você estuvo sempre uma vida em Cristo. Como foi sua vida? Como Deus moldou sua vida? Como era sua família, seu pai, sua mãe? Sua mãe já falou, né? Como era seu pai também? Meu pai, ele era um político da minha cidade, ele era uma pessoa extremamente respeitada como político, trabalhava e até hoje trabalha com venda de materiais de construção, e até certo ponto na minha vida ele foi uma pessoa muito boa, excelente, sempre cuidou da família, mas do momento que ele entrou para a política, muitas coisas mudaram, né? Meu pai começou a ter algumas atitudes muito estranhas, né? Atitudes assim que às vezes ele privilegiava mais um eleitor dele ou um cidadão ali do que a própria família, e de certa forma isso prejudicava o relacionamento dentro de casa. E ele sentiu que fosse uma ameaça esse fato de que eu assumi agora uma posição como cristão em uma religião, no caso o adventismo, né? Porque eu sou adventista do sétimo dia. E isso gerou um problema sério na minha família, porque logo em seguida meu pai conheceu uma pessoa também adventista, e nesse ínterim, meu pai em 1996 sofreu um acidente de carro que quase levou à morte dele. E esse acidente de carro
fez com que ele futuramente recebesse, então, uma indenização. Essa indenização, ele fez uso desse dinheiro para construir um negócio, uma confecção de roupas e tal. E ele foi para esse determinado local, que é uma cidade próxima onde eu morava, que chama Ourinhos, para construir esse negócio. Porém, lá ele não se deu bem, inclusive ele demitiu a pessoa que também era adventista dessa empresa. E o que aconteceu? Meu pai não sabia lidar com a empresa. E a empresa, enfim, veio à falência. Isso gerou no meu pai um certo desconforto também com a religião. Apesar de que ele havia me proibido, quando nós nos mudamos lá para Ourinhos, não ter nenhuma relação com a pessoa que ele tinha contratado anteriormente para montar o negócio dele. Isso gerou um problema sério mais à frente, que meu pai ficou tomado de depressão, algumas atitudes dele foram mudando, minha mãe levou ele em psicólogos, e o psicólogo informou, olha, o Otto ele tem alguns problemas, esses problemas que o Otto, meu pai, né, no caso, né, ele tem, são sérios, por favor, você guarde as facas da casa, você tranque os quartos dos seus filhos, porque ele pode ter algum surto em algum momento e ser violento. E, de fato, muitas coisas desse tipo aconteceram. Por isso que ele se colocou de forma assim direta em oposição à minha fé. Totalmente. Ele achava que em momentos, como eu comentei numa live ali com o Hafner, de que se eu estivesse em oração, algumas vezes eu levei tapas, sim, levei tapas bem fortes, passei assim por diversas humilhações. Talvez para você, meu querido, meu pai, ele teve um momento que na nossa casa, nós que somos adventistas, não nos alimentamos de porco. E meu pai tomou uma decisão. A decisão que ele teve em casa é que minha mãe não cozinharia nada que não fosse feito em banha de porco. Em casa, nenhum tipo de carne que não fosse carne de porco. E adivinha, meus amigos, vocês acham que a minha convicção, entenda, você pode compreender diferente de mim, mas entenda, era a minha convicção. O que você faria quando você fosse colocado contra a parede diante da sua convicção? Eu era um menino, tinha meus 13, 14 anos, eu decidi não comer daquela comida que tinha ali. Minha mãe, que é uma boa, excelente mãe, tomou uma outra iniciativa. Ela falou, filha, eu vou comprar para você alguns outros tipos de alimento e você vai comer que não seja isso aqui. Mas o meu pai começou a desconfiar disso e ia lá olhar para ver se ela estava usando os ingredientes de casa para fazer uma comida à parte para mim. Então, agia com muita violência, muita brutalidade, ao ponto de que chegou uma época em que ele saiu de casa e culpou a mim. Até hoje ele tem esse pensamento, ao ponto de que, sim, eu fui expulso de casa, não muito depois disso, para ingressar num trabalho que é comum entre os adventistas, se chama colportagem, que trata-se de vender livros, né? Então, um menino lá de 14, 15 anos, estou eu lá vendendo livro de porta em porta para me sustentar, porque não havia um espaço, não tinha um ambiente para que eu pudesse ficar na minha própria casa. Logo depois disso, lógico que ele também se separou da minha mãe, né? Essas circunstâncias acabaram formando meu caráter, porque onde eu deveria ser acolhido era pela minha própria casa, mas os meus pastores, amigos, professores, todos contribuíram para a minha formação, me acolhendo, né? Eu acho que esse que é o importante, às vezes, de quando você tem uma instituição religiosa, o acolhimento, a questão de você estar trabalhando em prol de que haja um aperfeiçoamento, um crescimento da pessoa, né? A pessoa ser transformada em toda a sua, de forma holística, né? Em todos os seus planos que ele tem, como a questão física, emocional, intelectual, e também a questão de você ter um futuro, que você também ter ferramentas para se tornar uma pessoa melhor, né? E tudo isso foi fornecido para mim.
Eu não sou ingrato em dizer que até os meus 13, 14 anos, meu pai não contribuiu com o meu desenvolvimento, que é mentira, porque ele cuidou de mim, ajudou, me pôs nos estudos, fez de tudo que fosse possível até aquele momento para me ajudar. Mas pós esse momento é que surgiram diversos problemas que ficou insustentável eu ficar em casa, né? E quando você saiu de sua casa, onde foi? Foi à igreja? A morar na igreja? Não. Jovens adventistas são aconselhados, né, nesse caso, a trabalharem como comportores, né, nessa ocasião. E os comportores, eles vão de cidade em cidade fazendo essa venda de livros. Então, o que a gente chama? A gente chama de campanha. Aluga-se uma casa, um grupo de 15 a 20 jovens reside nessa casa, é fornecido pela igreja cama, alimento, tudo, e você sai trabalhando. Então você tem ali um ambiente para que você fique nesses trabalhos. Mas até estar disponível algum novo trabalho, às vezes eu ficava em rodoviárias, é o que eu conseguia fazer. Então dormia ali numa rodoviária, né, aguardando que eu tivesse uma nova cidade para ir, que geralmente eu estava ali só aguardando para poder pegar um ônibus que eu saberia qual o local novo que eu iria. Então, quando não estava nesse ambiente onde era uma casa locada, que tinha toda a infraestrutura que eu pudesse ficar ali, fornecida pela igreja, lógico, eu tinha que ficar, então, em rodoviárias aguardando um novo caminho, né? E sua mãe? Que falava ela? Você não A teve mais contato com ela? minha mãe já estava com um problema sério, porque meu pai tinha abandonado a casa, e eu, não estando em casa, colaborava com meus irmãos, porque eu tenho mais 2 irmãos. Então minha mãe, ela estava com dificuldades para sustentar o resto dos filhos. Então eu tive que continuar com esse projeto de trabalhar aí. Infelizmente eu tive que continuar assim, mesmo contra a vontade da minha mãe, porque ela estava passando um momento de necessidade, não estava conseguindo suprir a família. Meu pai abandonou a família de verdade, não ajudou em nenhum sentido com pensão ou coisa parecida, né? E deixou, assim, desse modo, meus irmãos mais novos carentes, né? Minha mãe, lógico, desenvolveu um novo relacionamento e o ambiente foi melhorando. Eu só retornei para minha casa já com os meus 18, 19 anos. Aí eu comecei a fazer a universidade, né? Que eu tive essa oportunidade. Por isso que as coisas assim não estavam um ambiente muito bom. Eu fiquei assim uns 3, 4 anos fora de casa, né? Mas a minha mãe é uma excelente pessoa, só que as circunstâncias não estavam sendo boas para ela também. Me está perguntando Raimundo. ¿Você considera que todo que pasó en la adolescencia, y ahí falta la pregunta, ¿no? Fortaleció su creencia en su fe, sí? Sim, fortaleceu a minha fé, porque a minha doutrina é uma coisa, a minha fé é outra. A doutrina são princípios e normas que eu sigo para o meu próprio bem, né? Às vezes as pessoas acham que a doutrina seja um indicativo de bênção, de significado que você vai ser salvo através disso. Não, para mim não, nunca foi. Ou seja, a minha fé em Cristo. De criança, assim, não, 13 anos, te fiz homem, te fiz através do sofrimento perfeccionar, não? Exatamente. Eu tive que amadurecer muito rápido. Até porque, veja bem, quando eu retornei para casa lá perto dos 18, 19 anos, eu acabei me sentindo assim, a minha mãe até fala isso, como se eu fosse o marido da casa. Embora ela já tivesse um novo esposo, porque daí em certos assuntos, eu que teria que tomar decisão, conversar com a minha mãe, né? Veja, daí eu amadureci muito rápido, eu tive que tomar decisões, às vezes, quando eu era mais novo, tive que me preocupar com certas coisas que eu acho que adolescentes da minha idade não se preocupariam. Imagine, em circunstâncias aí eu tive que, às vezes, esperar ônibus, que eu iria pegar o ônibus assim, como se fosse
3 horas da manhã, mas eu acabei de sair desse novo trabalho e eu teria que ficar, então, acordado até 3 horas da manhã, porque estando em uma rodoviária, não sei se vocês conhecem isso, é um ambiente bastante perigoso. As pessoas que vão ali, você não tem ideia. Então, houve circunstâncias que eu fui assediado, houve outras circunstâncias em que eu tinha que me manter acordado, porque senão eu poderia sofrer algum tipo de abuso, né? Ou tinha que sempre me cuidar de não aparentar que eu tivesse algum dinheiro, porque senão eu corria o risco de ser assaltado, né? Então, tinha muitas circunstâncias que me colocavam em risco. Y encima Mas isso, mucho barullo, ¿no? Você no podía dormir en paz, porque siempre estaba entrando un ónibus, gente que estaba subiendo al ónibus, no tenía un sim, silencio, un poco de paz. não tinha paz. E o que me dava mais medo é essa questão que eu comentei até agora, pastor. Veja bem, como que eu ia me sentir seguro, né, numa situação dessa que eu podia sofrer um abuso, alguém podia me assaltar, pouquinha coisa que eu tinha ali podia ir embora. E no meu trabalho também como vendedor, muitas das vezes a gente ficava, às vezes em circunstâncias, naquele dia não rendia muita coisa, a gente tinha que partir para o pão com banana, não sei, que é comprar aquela banana da casca mais escura, sabe? A casca tá bem escurinha, a gente abria um pão amanhecido, que do dia anterior, colocava a banana dentro e fazia, esse era o nosso X-mico, que a gente chama aqui. Y todos los otros hermanos también estaban juntos, ¿no? Eso producía una fortaleza, ¿no? Sim, quando eu falo esse tipo de alimentação, é durante o dia, porque à noite a gente recebia um jantar e na manhã a gente tinha também um desayuno, né? Um desjejum, né? ¿Había entre vocês un líder? Havia, e geralmente sempre tinha um pastor que era o nosso líder, e havia sempre, todos os momentos, olha que coisa que me dá saudade até, tenho muitos amigos dessa época, é que nós todos os dias acordávamos e já estávamos fazendo um culto, saímos com essa pretensão de somos missioneiros, somos missionários, né? Com a intenção de levar a mensagem de Deus através do livro, né? Que a gente vendia livros de saúde e tinha a oportunidade de falar sobre Deus. Então, quando a gente retornava, era gratificante, porque aquele dia a gente tinha feito alguma coisa boa para alguém. Muitas vezes a gente orava nas casas das pessoas, dava estudos bíblicos, fazia coisas que assim que, sim, como o irmão Raimundo disse, formaram meu caráter. Então me deram oportunidades para eu falar com as pessoas. Eu não tinha essa desenvoltura para falar que eu tenho agora, se não fosse isso que aconteceu, porque eu tinha muitos problemas de timidez e tudo mais, né? Hoje em dia... E aí, como foi que conheceu a sua esposa? Ah, boa pergunta. A dona Andressa, né? A minha esposa se chama Andressa. Eu a conheci trabalhando, fazendo esse serviço. E foi bem assim, vou até contar. Um amigo meu, que é pastor hoje, pastor Edson, ele havia visitado a casa da minha sogra, e minha sogra ofereceu almoço a ele. Falou assim, olha, quando vocês estiverem aqui, você pode vir aqui para almoçar com a gente. Só que o companheiro de trabalho do Edson não era eu, era outro moço, até que foi feita uma troca. Né? Trocaram de companheiros, porque a gente segue a norma lá de Jesus, né? Sempre vai de 2 em 2 para o campo missionário, que ele trabalha ali, né? Então eu me tornei dupla daquele meu amigo, e ele falou, hoje nós vamos almoçar na casa de uma senhora, ela tem uma filha ali, e a menina toca piano, a menina sabe isso, sabe aquilo outro, e eu falei assim para ele, então ela vai ser minha namorada. Ele falou assim, tá doido? Como assim? Você nem conhece ela, você nem viu, como é que vai ser namorada sua? Eu falei assim, não, ela vai ser minha namorada. Chegando lá na casa dessa senhora, dona Isolina, eu encontrei com a Andressa, e ela tinha acabado de acordar. Eu falei assim, nossa, essa menina é bonita assim, acabou de acordar, é mais bonita ainda. Então, se ela é bonita assim, para mim já é a coisa mais linda que eu já vi.
Demorou tempo, viu, pastor? Não foi assim, não. Ela não gostava de mim no começo, não. Nunca gostou. Demorou quase 6 meses para que eu pudesse ter, de fato, um relacionamento com ela. E nós namoramos, assim, bastante tempo, viu? Nós namoramos 7 anos, porque ela... Aí, essa é a parte que a gente teria que cortar, porque a turma que é adolescente não devia estar fazendo isso, porque ela tinha 14 e eu tinha 17 anos. Por isso que demorou bastante tempo para casamento e tudo mais. Aí ela foi para a universidade, eu também fui. Inicialmente eu fui para a universidade na pretensão de ser um pastor, né? Que eu senti que essa era a minha vocação. Mas eu, como eu disse, eu não cumpri os requisitos lá e não passei no vestibular específico para... Eu para entender, e os ouvintes, né? Você foi à universidade presbiteriana ou foi a uma universidade secular? Adventista. Adventista. Ah, sim. Porque a nossa igreja tem 4 campos universitários aqui no Brasil, né? Então, eu fui para eu prestei ingresso nessa universidade, mas eu não logrei êxito de continuar para iniciar o curso. Minha esposa, sim, na época minha namorada, né? Ela entrou, fez o curso dela de música, ela é professora de música hoje, e de artes, né? E ela conseguiu ingresso, eu ainda não consegui, né? Mas eu não fiquei chateado com isso. Eu falei, bom, já que não deu certo isso, eu vou fazer outra coisa que eu gosto, que é história. Então, primeiramente, fiz uma universidade pública, só que eu não gostei do ritmo da universidade pública. Eu fiquei 6 meses numa universidade pública brasileira para tentar fazer história e não consegui, porque as pessoas ali estavam preocupadas com questões de política. Existe uma doutrinação política dentro da universidade pública brasileira, e aquela política, não vou nem citar de que lado que é, porque claro que as pessoas vão compreender. Inclusive, só para ilustrar uma situação, tinha um líder nessa universidade, que é uma universidade estadual do estado do Paraná. Esse líder chamava Che, certo? Para que ele queria se dizer que ele era igual ao Che Guevara, né? Então, esse líder estadual, ele planejava muitos greves, então ele colaborava com greves. Nós não tivemos nenhuma aula em 6 meses. Então eu fiquei assim, eu fiquei assustado. Falei, como é que eu vou continuar aqui nessa universidade, sendo que eu não estou estudando nada, não estou aprendendo nada? Então eu abandonei o curso na universidade pública e ingressei numa universidade particular, que era da mesma cidade onde eu nasci, que é Piraju, uma cidade aqui do interior de São Paulo. Então aí eu concluí meus estudos lá. Mas se fosse pela pública, nem estava na universidade. Nem tinha terminado. Por exemplo, esse moço que eu citei aí, fazia 10 anos que ele estava na faculdade num curso de história que dura 4. Então como é que ele estava lá 10 anos? Que você é professor, né? Que matérias estás dando e em que universidade, em que área, né? Eu não sou professor universitário, deixo claro isso, porque existe uma diferença, né? Maestro e professor, né? Em espanhol, né? Aqui no Brasil, eu acredito que o pastor já saiba. Professor mesmo, que seria o maestro, né? E no Brasil inverte, né? O mestre, ele é depois do professor, que é o que dá aula em universidades. Não tenho mestrado, eu sou professor da área de história e tenho habilitação em outras áreas, como sociologia, filosofia e geografia. Amém. Então, estás ensinando na igreja, né? Uma escola pública mesmo. Também, na escola pública. Perfeito. Aí, se a gente... agora, você está pregando também nas igrejas, verdade? Ou como um missionário, evangelista, né? Sim, mas nesse período que eu comentei aí, os meus 17 anos até os 21, eu fui de fato evangelista de pregar assim para
com o propósito dirigido aos jovens, né? Porque eu também era jovem, então era evangelista e fazia o que nós chamamos de semanas de oração, que são semanas de colheita, onde levava a mensagem diretamente para os jovens, né? Mensagem sempre intimista, uma mensagem com interesse de apresentar Cristo para soluções práticas da vida, uma transformação de caráter. Exato. Eu sempre falava daquilo que eu sentia, até hoje eu falo. Eu falo sempre para dentro, né? A pessoa reclama, você fala para dentro. Porque se eu falo para dentro, quer dizer que eu estou falando para mim para poder falar para outras pessoas. Hoje em dia, eu sou ancião da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, eu prego constantemente na minha igreja, em outras localidades também, em outras igrejas adventistas, porque assim sou chamado, porque não fui chamado ainda para pregar em nenhuma outra igreja de outra denominação, só por isso. Amém. Agora, você, se a gente quer entrar em contato com você, como pode fazer? Um telefone, um Facebook, tu canal? O meu canal? Eu tenho um canalzinho que começou agora, pastor, que é esse aqui, ó. Vou passar o link para o senhor aqui no chat privado, tá bom? Sim. Esse é o meu canalzinho. A gente está começando agora, né? Vamos a ponerlo, ¿va? Se posso. Pode, claro, fica à vontade. Eu convido a vocês, eu comecei agora uma pequena série a respeito de Mateus, né? E eu convido a vocês que participem, comentem, deem orientações. O importante meu canalzinho ele começou agora, tá com 93 inscritos, tem aí um vídeo só, mas pela graça de Deus, o que mais importa é que a gente continue propagando a mensagem do reino. É um canal de estudo, né? Olha, eu ainda não defini como que eu vou proceder. É que eu tenho um grupo de pessoas, eu e mais outros 2 amigos que não são adventistas, e a gente sempre estuda a Bíblia juntos, cada um da sua perspectiva, modo de ver, e a gente apresenta agora uma leitura que nós estamos fazendo do Evangelho de Mateus. Mais para frente creio eu que eu vou elaborar outras coisas, só que eu não tive tempo ainda, só isso. Mas eu vou elaborar mais coisas para tratar desses assuntos. Excelente, muito boa a proposta, né? Aí, se você tem Facebook? Eu tenho Facebook, sim. O meu próprio nome, Otto Borges Filho. Tem lá o meu Facebook. Okay. Eu então, não estou com o link dele aqui, mas fiquem à vontade. No meu canal mesmo, acho que vocês podem ter contato. Eu agradeço ao pastor, sei que ele tem um compromisso logo mais, e já está pertinho aí, ó, já são 2 minutos para o horário que o pastor precisa. Sim, amém. E podemos orar por la gente? Claro, com o maior prazer. O pastor vai orar? Sim. Ok. Oremos então, queridos irmãos. Senhor nosso Deus, é um privilégio estar aqui com esse teu servo e peço que o Senhor abençoe o ministério dele, abençoe também a querida missionária Luciana, que faça com que ela prospere e ele também em suas missões, e que as pessoas que vão ouvir desta mensagem também sejam privilegiadas em ouvir que o Senhor Jesus atua hoje poderosamente em nossas vidas. Cuida de cada um de nós, é o que pedimos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Bom, muito obrigado por estar aqui conosco. Espero que não seja a última vez, que podamos fazer muitas lives mais. Amém? Claro, pastor, à disposição. Tempo, me dá uma ligada e estamos... Sim, senhor, estamos à disposição. Deus te abençoe. Muito obrigado. Amém, de nada. Tudo de bom. Él es el principio y el final, por la eternidad.
Sus ojos como llamas de fuego son, todo puede ver. En sus manos tiene toda autoridad, todopoderoso. Y con su justicia el mundo juzgará por su gran poder. Cristo, el príncipe de paz. Cristo, el león de Judá. Cristo, la luz de la mañana, todopoderoso, santo. En la cruz él murió, santo, y la muerte él venció.